aqui. Ok. Boa noite a todos. Estou aqui hoje com o Igor Gabriel. Eu me chamo Rainer Himmer e hoje a gente veio apresentar a nossa versão referente ao valuation da empresa Alpargatas. Basicamente, a nossa análise foi retirada de dados oficiais do Instituto Asaf entre 2020 a 2024 e as projeções foram construídas por nós com base nesses números. Então, a gente vai explicar um pouco do passo a passo que a gente teve aqui até o resultado final. Basicamente, na nossa análise histórica, consistiu nos últimos 5 anos, a receita líquida cresceu de 3,36 bi em 2020 para 4,10 bi em 2024, o que dá um crescimento acumulado de cerca de 22%. Parece bom, mas quando a gente compara com a inflação nesse mesmo período, que bateu 29,65%, percebemos que a empresa teve um crescimento real negativo de 1,49%, o que significa uma perda de tração. Os custos também chamam a atenção, tendo em vista que eles representavam 47,6% da receita em 2020, mas subiram para 56, quase 57% em 2024. Ou seja, a empresa ficou proporcionalmente mais cara para operar. Como consequência, a margem bruta caiu de 52,34 para 45, para 43,15. Na questão das despesas operacionais, a tendência também não foi favorável para a empresa, tendo visto que eles sempre ficavam na casa dos 32 a 39% da receita, sempre adicionando as pressões nas margens da empresa. Quando olhamos a questão do lucro, essa questão negativa fica até um pouco mais clara. Em 2020, a empresa tinha cerca de 554 milhões no lucro operacional, e em 2021, essa, essa questão do lucro operacional subiu para 677, dando querendo ou não, um alívio para a empresa, mas depois voltou a cair com cerca de 203 milhões em 2024, chegando a quase zero em 2023. Referente ao EBITDA, a gente consegue visualizar também essa questão aqui nos resultados, onde em 2021 a Alpargatas tinha 13,85% de margem, mas em 2023 acabou ficando negativo essa questão, chegando a 4,45%, e só em 2024 teve um aumento relativo mais negativo ainda, fechando em 1,12% aqui. E tudo isso explica o porquê o fluxo de caixa ficou tão volátil, de 596 milhões em 2020, caindo para 390 milhões em 2024. Referente à parte das projeções, o meu colega vai dar um detalhamento maior nessa questão. Boa noite a todos. Basicamente, para a projeção da receita, a gente utilizou uma análise mais setorial, ou seja, do parte econômica que o setor está exposto, e a própria parte da economia. Então, para análise da economia, a gente achou prudente utilizar expectativas de crescimento econômico para o futuro, né? E esse daí, o documento mais utilizado atualmente, mais consolidado para isso, é o Boletim Focus. Então, a gente utilizou a expectativa de crescimento do PIB e a expectativa da inflação. Basicamente, e como a gente utilizou uma fórmula, a gente utilizou a média da variação da receita, um período que deu um valor de 5 e pouquinho, que eu não me recordo o valor exato, mais um terço da crescimento do PIB, mais um terço do crescimento da inflação. A prior, por que que a gente considerou o IPCA, sendo que o da variação, né? A variação da receita como um valor nominal, em tese, já carrega a inflação. Mas como a empresa foi muito volátil, por exemplo, teve uma variação em 2023 que caiu de 10% da receita. Então, para a gente evitar esses problemas e garantir que realmente tivesse representado a inflação, a gente considerou esse valor. E o crescimento do PIB, porque é o ambiente econômico que está exposto à empresa, né? E, basicamente, em relação ao setor, o setor de calçados no Brasil está sofrendo, basicamente, principalmente com a concorrência externa, que é a concorrência externa para o Brasil, né, que tem uma forte presença do Vietnã, da Índia e da Indonésia, e também é, a exportação do Brasil para que é os principais clientes do Brasil, que entre Estados Unidos, Argentina, também está reduzindo. Então, o Brasil é um país que as empresas brasileiras estão exportando menos calçados, também está aumentando a importação. Então, e a produção, basicamente, hoje a produção de calçados
Só em 2024, ano passado, atingiu o valor que era em 2019. Seja depois da pandemia, obviamente teve a queda pós-pandemia, mas somente agora a gente atingiu esse nível. Então é um setor que está enfrentando problemas, assim. Por isso que o crescimento da receita começou em 7, foi caindo com o tempo e a produtividade em 3. Porque a gente está com a expectativa que, cara, vai ser um cenário difícil para a empresa. Principalmente porque a expectativa de crescimento econômico ali estão no máximo a 2%, 2 e pouquinho. Então não é um crescimento tão expressivo. Ou seja, a economia, as tendências, a expectativa é que não bombe tanto para o futuro. E se não vai bombar tanto para o futuro? E, e internacionalmente, o mercado brasileiro está perdendo, não está tão, tá perdendo espaço assim. Então a tendência é a gente ser um pouco um pé no chão com o crescimento da empresa. Referente às demais contas em que a gente realizou aqui, basicamente a gente teve como referência principal a um crescimento projetado por nós, com base no que o Igor falou, e todos os demais índices aqui, como a receita líquida, custo, o lucro bruto, as despesas operacionais, o lucro operacional, a depreciação, EBITDA, o IRCS, LL, foram todos realizados, feitos com base no crescimento da receita, juntamente com as porcentagens que a gente encontrou ao longo dos últimos 5 anos. Com base nisso, e juntamente com o WCC, do qual a gente até mesmo utilizou o WCC de 11,61, retirado do próprio Instituto ASAF, que é um parâmetro reconhecido para a avaliação das empresas brasileiras. A gente realizou todos os demais cálculos e na questão da perpetuidade, para o valor terminal, a gente utilizou a fórmula de Gordon, né, com um crescimento perpétuo de 3%, um valor conservador e até mesmo otimista com base nas projeções que a gente teve. Como o Igor falou, o mercado vem sofrendo relacionado à questão dessas empresas de calçado e vestuário de uma maneira geral. E para questões de análise, como a gente falou, a gente fez os demais cálculos aqui, como o Enterprise Value, que é o EV, onde a gente somou tudo, então os fluxos descontados mais a perpetuidade, chegando a valor de 8 bilhões 324 milhões, com base nessa soma referente a 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, e a própria perpetuidade, chegamos nesse valor final. A partir disso, a gente teve que fazer o cálculo da dívida líquida, retirado do próprio balanço que a gente teve aqui da Alpargatas, e juntamente com essa questão da dívida líquida, que a gente retirou do próprio balanço, mais a questão do caixa, a gente conseguiu chegar no resultado final. Tudo já realizado todas as questões de desconto, 8 bilhões 324 milhões e alguns quebrados aqui, realizando a própria divisão com o número com a quantidade total de ações no mercado, 683 milhões 62.222, a gente chegou no valor final aproximado por ação de 12,1, 12,19. Nós, gravando o vídeo hoje, no dia 27 do 11, a ação estava próxima a 11,40. O Igor pode me corrigir se eu estiver errado, o que mostra com que o nosso resultado ficasse próximo do real. Então, basicamente, a gente constatou aqui que a empresa, na teoria, está com uma margem ainda, uma margem de alguns centavos para compra de ação, caso seja necessário ou não, dependendo do perfil de investimento do investidor. E acho que é isso. Gostaria de acrescentar mais algum ponto, Igor? Acho que está bem assim, né? Importante que é um valor aproximado, né? Que a gente chegou, que a gente acredita que a empresa vala de acordo com os critérios que a gente expôs até aqui, está exposto aqui, está exposto no trabalho também. Apenas um acréscimo aqui. Atualmente, a ação hoje, dia 27 de 11, está custando 11,30 centavos, o que dá uma margem. E esse é o nosso trabalho final da empresa Alpargatas. Espero que todos tenham gostado. E é isso. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.